Amém. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de 1 Samuel, Open your Bible with me to the book of 1 Samuel, capítulo 17. chapter 17. Está no Antigo Testamento. This is in the Old Testament. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, Eu quero ler chapter aqui 17. do verso 1 ao verso 11. I want to read from verse 1 to E eu tenho uma verse palavra de 11. encorajamento para você nesta manhã. And I have a word of encouragement 1 for your heart. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, chapter 17, do verso 1 a 11. verses 1 Então to prepara aí o 11. teu coração. Get your heart prepared. Não desconecte nesses próximos 30 minutos. Do not get disconnected in Fica these next ligadíssimo 30 aí. minutes. Stay tuned where you Porque eu are. tenho certeza que Deus vai falar com você. Because I am certain that God will speak to you. Se você crê, diga amém. If you believe this, say Diga eu amen. creio. Say I believe 1 it. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, chapter 17, verso 1 ao verso 11. from verses 1 to 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Demim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Esse verso 11, em uma outra versão, diz que ao ouvirem as palavras do filisteu, In another version, verse 11 os says, israelitas ficaram on hearing the Philistines' com words, medo. the Israelites were scared. Eu quero falar para você nessa manhã sobre a fé para vencer gigantes. I want to talk to you about the faith to Diga overcome comigo, giants. Say with me, Eu I tenho fé have para faith vencer to overcome gigantes. giants. Diga mais uma vez, Say it one more time. eu I tenho fé have faith para vencer to overcome gigantes. giants. Você pode fazer melhor. You can do Diga better mais than uma that. vez Say comigo. it again. Eu I tenho fé have para faith vencer to overcome gigantes. giants. A fé é um dom de Deus. Faith is a gift from God. Todo ser humano ele nasce com fé. Every human being is born Agora, with para faith. viver o sobrenatural, But to live the supernatural, esta fé precisa ser ativada. this faith must be activated. Quando essa fé que eu já nasci com ela é ativada para eu viver o sobrenatural? When the faith that I was born with is activated to live the supernatural, Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. it is activated when I accept Christ as my Savior. Porque quando eu recebo a graça de Deus, Because when I receive grace from God, quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz, when I understand the sacrifice of Jesus on the e pela cross, fé, and by faith, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. I accept Jesus as my Lord and O que que eu Savior, estou fazendo? what is it that I am doing? Eu estou alinhando I am a minha aligning vontade my will com a vontade de Deus. with the will of Vou God. repetir. I'm going to say this Quando eu again. aceito Jesus When I accept como meu Jesus Senhor as my e o meu Lord Salvador, and as my eu Savior, estou alinhando I am a aligning minha fé my faith com a vontade de Deus. with the will of Ou God. seja, a minha vontade So to say, my com a will vontade de Deus. with the will of God. Existem 3 tipos de fé na terra. There are 3 types of faith on Existe earth. a fé natural, There is natural faith, que é a fé que eu e você usamos todo dia. which is the faith that you and I use every day. O ser humano ele tem fé que ele pode prosperar. The human being has faith that he can O ser prosper. humano ele tem fé que ele pode
construir sonhos We have the faith that we can build dreams através do desejo que está no coração dele. through the desire that is in our heart. Pessoas, elas conquistam altos lugares na terra. People conquer high places in life. Jogadores de futebol, Soccer players, artistas, artists, cantores, singers, porque eles acreditam neles. because they believe in themselves. Isso é uma fé natural. This is a natural kind of faith. E eu e você podemos conquistar através desta fé. And you and I can conquer through this faith. Só que essa fé natural, But this natural kind of faith que eu costumo dizer que é a fé em mim mesmo, that I am used to calling the self-faith, eu creio que eu posso. I believe that I Eu can. creio que eu vou conseguir. I believe I will be able to. Infelizmente, as Unfortunately, nossas igrejas our churches estão cheias de pregadores are filled with com essa preachers mensagem. with this kind of Isso é message. humanismo. This is humanism. É a fé em mim mesmo. It's faith in Muitos myself. pregadores dizem, você pode. Many preachers Você say vai you conquistar. can, you will Você conquer, consegue. you can Mas do deixa eu it. dizer algo para você. But let me tell you A something. fé natural, Natural faith ela pode levar você a conquistar algumas can coisas. lead you to conquer some things. Mas essa fé, But this nem faith sempre, is not ela always está alinhada aligned com a vontade de with Deus the will of para God você. for you. Então existe a fé em mim mesmo. So there's the faith in myself. Existe a fé também no diabo. There's the faith in the devil. Infelizmente tem pessoas que creem. Unfortunately, people Existe a believe igreja de Satanás, there's the Satanist church seitas satânicas, and cults that are onde pessoas satanic, fazem pactos com o diabo, where people make pacts with the porque devil acreditam que o diabo pode ajudá-las. because they believe that the devil can help them out. E não é de tudo errado, And it's not all wrong porque o diabo ele tem um poder, because the devil does have aqui a na power terra. here on earth. ele submete à vontade de Deus, mas ele tem poder aqui na terra. He is subject to the will of God, but he Só has que o power. preço He que muitas exercises pessoas power. pagam But the price that many people nessa pay fé no diabo, in this faith on the devil, pelos pactos que realizam, with the pacts that they eles perdem a make, própria vida. they lose their own Agora eu quero soul. falar da fé sobrenatural. But I want to talk about the A supernatural fé para faith, vencer gigantes. the faith to overcome O giants. texto que eu e você lemos, The text that you and I read ele conta a história de um homem chamado Davi. tells the story of a man called David. A história de Davi é incrível. The story of David is incredible. Esse homem, ele é retratado em livros, This man is written about in books. filmes. He is talked A about in história movies. lembra de Davi. The history reminds us Uma of David, pessoa simples. a simple person. Nasceu numa família como qualquer outra família. He was born in a family just like any other. Cresceu como qualquer outra criança. He grew up just like any other child. Trabalhou. He worked. Mas Deus tinha um propósito But God had a purpose para esse homem chamado Davi. for this man named Da David. mesma forma que Deus tem um The propósito same way that God para has a a sua vida purpose que está me vendo agora. for your life. Those E of you muitas vezes watching me nós right now. desanimamos. And many times we are Muitas vezes nós discouraged. desistimos Many times we give up daquilo que Deus tem para nós. on what God has Porque for achamos us. que somos pequenos. Because we think we are Porque too achamos que small. nunca vamos We conseguir. think we will never Mas se eu make disser it. algo para você, But let me tell you se something. você é filho de Deus, If you are a se child of você já God, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, if you have pra recognized você Jesus que eu as your estou Lord and falando. Savior, I am talking mas se to you. você ainda também But if you não reconheceu Jesus como seu Senhor, haven't yet accepted você tem Jesus uma as your Savior, oportunidade you have de an fazê-lo opportunity nessa manhã, of doing this enquanto eu estou morning ministrando, as I minister e to you. alinhar And you can esta align fé your que faith, existe dentro de você the faith that is com a inside of you, vontade de Deus. with the will of God. A minha vontade, My will, que é a minha fé natural, my natural faith, com a vontade de Deus, aligned with the will of vai God, gerar a fé will generate the sobrenatural. supernatural Diga faith. comigo, eu tenho Say with me, I a have fé supernatural sobrenatural. faith. Diga, eu tenho. Say again, A I fé have sobrenatural. supernatural faith. Davi, ele conseguiu um feito incrível. David was able to accomplish a major Isso só foi feat. possível por causa da fé que estava alinhado com a vontade de Deus. And this was only made possible with the faith that was aligned with the will of Quando God. você vê a descrição desse homem, When you see the description of this man, esse Golias matava mais do que coronavírus, gente. this Goliath could kill more than a coronavirus. Se você está achando que coronavírus está matando muito, If you think coronavirus kills a lot, você não tem ideia do que um homem como esse aqui, you have no clue what a man like um this, gigante, Golias, que era um guerreiro, a giant like Goliath, a quantas warrior, batalhas ele enfrentou, how many battles he had already quantas faced, pessoas morreram how many people had died pela espada desse homem. at his hand. Não era um homem normal, He wasn't a common man. ele era um gigante He was a giant e um guerreiro. and a warrior. E aqui o texto que nós lemos, vemos And the text we read, we see que os filisteus, that the Philistines guiados pelo gigante Golias, that were
led by the Eles Goliath, estavam the giants. They para were enfrentar os hebreus, ready to face the ou os Israelites. israelitas. The Israelites. E a morte ali estava assim, as pessoas estavam sentindo já o cheiro da morte. Death was imminent. O texto diz que, se você ler a história, você vai perceber que durante 40 The dias, text says that during 40 days, esse gigante ia, dia após dia, this giant, day after day, afrontar o exército israelita. he would go to confront the army of the E ele dizia, não Israelites. tem ninguém para lutar comigo? He would say, isn't there anybody Ou to seja, fight não with tem me? nenhum guerreiro por aí? Don't you have one Não tem um warrior? homem aí Don't you have one que está man disposto a me enfrentar? willing to face E me? você sabe o que eu acho mais engraçado? Do you know I find most funny, Falando sobre fé para vencer gigantes, talking about the faith to overcome é que o giants? seu começo It's that your beginning depende de Deus, depends on God, mas o seu final but your end depende de você. depends on you. O seu começo depende de Deus, Your beginning depends on mas o seu God, final but your end depende de você. depends on you. A vida é um campo de batalhas. Life is like a battlefield. A vida é um campo de batalhas. Life is like a battlefield. Enfrentamos guerras todos os We dias. face battles every day. Agora, o meu destino But my e o destiny, seu destino, and your ele é destiny, reconhecido it is em meio às recognized batalhas. during battles. Eu e você You and só I vamos ter noção will only da have an força que idea temos, of do poder que the temos, strength and the power da that we have, autoridade que temos the authority no that we campo de have batalhas. on the battlefield. A vida é um campo de Life batalhas. is a Talvez battlefield. nessa manhã você está enfrentando uma grande batalha na tua vida. Maybe this morning you're facing a great battle E in your talvez não é life. por causa do vírus do corona. And maybe it's not because of the coronavirus. Talvez é uma depressão. Maybe it's a depression. Talvez a ansiedade. Maybe it's Quem sabe anxiety. você está lutando com uma enfermidade, um câncer, por Maybe you exemplo. are battling against an infirmity like a A cancer. vida ela nos prega surpresas o tempo inteiro. Life catches us by surprise at all times. Você dorme bem You sleep well e de manhã acorda and you wake up in the com um morning grande problema para with a resolver. great problem to solve. A vida é um campo de batalhas. Life is like a Eu e você battlefield. enfrentamos guerras diárias You and I face wars every nas day nossas finanças, in our no finances, nosso casamento, in our marriage, com os nossos filhos, with our children, no nosso chamado, in our no calling, nosso in ministério. our ministry. Eu e você precisamos entender You and I must understand que a sua fé that your faith não pode depender cannot rely on das circunstâncias. circumstance. A minha fé não pode depender das circunstâncias. My faith cannot rely on A minha fé não circumstances. está atrelada My faith is not subject aos to problemas que eu estou the vivendo. problems that I am living A and minha facing. fé, My faith, ela depende it depends do meu on propósito. my purpose. Quando eu entendo o meu propósito, When I understand my a minha purpose, fé, my faith ela vai estar alinhada will com a align vontade de with Deus. the will of God. E quando a vontade de Deus, And when the will of ela se God estabelece, is e eu established entendo, and I eu understand, vou ter problemas, will I have problems? vou ter. Yes, I will. Vou enfrentar lutas, Will I face vou battles? enfrentar. Yes, I will. Mas só tem algo But there's only one que não thing pode ser abalado. that cannot be shaken. É a minha fé. It is my faith. Uma fé sobrenatural não é abalada, A supernatural faith porque ela cannot não be está shaken ligada às circunstâncias, because it's not connected ela to está circumstance. ligada It's connected ao to propósito the de purpose Deus para a minha vida. of God for my life. E eu quero nessa manhã que você entenda This morning I'd like for you to understand que Deus ele não improvisa. that God doesn't improvise. Deus não improvisou com Davi. He didn't improvise with Deus já David. tinha um propósito para Davi. He already had a purpose for Deus já David. tinha escolhido Davi He had chosen David para ser rei em Israel. to be king over Israel. Agora, no campo de batalha, Now in the é battlefield, que esse propósito ia ser reconhecido. this purpose would be Não recognized. sei se você está entendendo. I don't know if you are understanding. As lutas, The battles, as dificuldades, the os difficulties, campos de the batalha, battles, eles the revelam battlefield o reveals nosso propósito para o mundo. our purpose to the world. No meio das guerras, In the midst of o battles, seu propósito, your o purpose, seu destino, your ele é destiny revelado, is revealed. ele é reconhecido. It's recognized. Toda a honra que eu e você And any honor possamos that receber you and I may receive, vai acontecer it will take a partir place do momento que nós entendemos from the point que eu e você temos um that propósito. we understand that we have a purpose. E Davi, ele estava aqui no meio de uma batalha. And David was facing a battle. Se você conhece a história, você vai perceber If you know this story, you'll notice que o pai de Davi pede ele para ir that David's father asks him to go até o campo de batalha. to the Porque os battlefield irmãos de Davi eram guerreiros. because it was his brothers who were warriors. E Davi cuidava de ovelhas. And David was a Ele shepherd. apacentava o rebanho do pai.
pai. took care of his father's flock. E como aquele momento de tensão e guerra estava ali já há 40 dias, And in that moment of tension and battle, for e 40 os outros days, irmãos de Davi estavam no campo de batalha, his brothers were in the battlefield during that o time. pai de Davi diz para ele: David's father told him, vá lá levar comida para os seus irmãos. go and take food for your brothers. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Uma ação simples, A simple action, obediência obedience ao pai, to your father, levou Davi to his father, a led lugar David to a place onde ele seria reconhecido where he would be acknowledged pelo propósito que tinha. by the purpose he had. Tarefa simples. A simple task. Os irmãos de Davi estavam lá, His brothers were there, mas não eram os irmãos dele que tinham sido escolhidos para ser rei Israel. but it was not his brothers who were chosen to be king over Israel. E Davi, por obedecer ao pai, And David, for obeying his father, por uma ação simples. a simple task. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something Muitas to you. vezes, Many times, nós estamos em ambientes we are in an environment comuns. that is Davi common. estava no pasto, David was in the field, cuidando do rebanho. taking care of the Era um flock. ambiente comum. It was a common Ali não environment for existia him. ninguém observando ele. There was no one there witnessing Não him. existiam ali repórteres, No one observing him. No one fotógrafos. to report. Não existia uma No mídia photographers. No media contando a história de Davi. telling his story. Ele estava simplesmente cumprindo uma função He was simples. simply fulfilling a simple mission. Mas teve um momento que o pai olhou para ele e falou: meu filho, But there was a time that his dad vale looked at levar him and comida said, para os seus irmãos. son, go and take food for your brothers. Davi podia estar revoltado. He could have gotten upset. Poxa, além de ficar cuidando de ovelha, Man, on top of looking at after the sheep, passar a mesa aqui nas montanhas sozinho. spending months at a time here in the hills by myself. Será que o meu pai não tem um empregado lá Doesn't my dad have an que employee possa ir lá no campo de batalha? that he could send to the battlefield? E o que eu vou fazer lá? What am I going to do there? E ainda lá eu vou encontrar lá a guerra. And I'm going to face battle when I'm Davi there. era um adorador. David was a worshiper. Os salmos que ele escreveu são canções. The psalms he wrote are Bom, eu te songs. falo que músico não gosta de batalha. And I can tell you that musicians don't like Músico não battle. gosta de guerra. They don't like war. Músico gosta de adorar. They like to worship. Dá um violão pro músico. Give a Dá um guitar to a teclado para musician. ele. Give them a Dá um keyboard. microfone. Give them a mic. Ele fica o ano inteiro They'll spend the entire só year adorando. worshiping. Yeshua, esse é o meu desejo. Yeshua, this is esse... my Fica o ano desire. inteiro, irmãos. They'll spend the whole Porque year. a gente sabe que quem tem essa vocação para a arte Because we know that those who have this ou vocation artista for the arts or não an gosta de artist, guerra, they don't like não battle. gosta de batalha. They don't like war. Mas Davi, But David, apesar de ter essa vocação, despite having that vocation, ele era arpista profissional. he was a professional harp player. Era um músico profissional. He was a professional musician. Mas nem porque era um músico profissional estava aí buscando uma orquestra filarmônica. But not because he was a musician. Ele He não wasn't estava looking for the buscando um Philharmonic lugar numa Orchestra. banda. He wasn't playing Ele in não a estava band. buscando. He wasn't looking for Porque ele these entendia things. que o momento dele ia chegar. Because he understood his time would Não come queira antecipar o Don't try momento de Deus to na tua vida. anticipate God's time for your life. Fica onde você está. Stay where you are. Continua fazendo o que você está Continue fazendo. doing what you are doing. Davi David já nasceu rei de Israel, meu was amigo. born king of Israel, my Você já friend. nasceu o que Deus estabeleceu para você You were ser. already born what God established for you to be. No one, No one. ninguém, Ninguém pode nobody impedir você can keep you de ser quem Deus from being já determinou que você what seria. God has determined you would be. Então, se existe um destino, So if there's a destiny, eu vou ser provado. I will be tested. Eu vou ir para o campo de I'm batalha. going to go into the battlefield. Davi David, estava lá nos pastos. he was there in the fields. E o pai falou, vai lá levar comida. And his father said, go take food. Ele podia ter desobedecido ao pai. He could have disobeyed. Ele iria perder He would miss out a on oportunidade, the opportunity, o momento the time de estar of being entre os filisteus between the e entre os Philistines israelitas and the e se Israelites colocar na posição and putting himself in que Deus o position queria. that God wanted him in. Não sei se você está me entendendo. I don't know if you are understanding me. Por ele não ter desobedecido ao pai, For not having disobeyed his o father, destino se encarregou de levá-lo destiny took charge para o of campo taking de him batalha. into the Ele battlefield. poderia, eu não quero ir lá. He could have said, I don't want to Eu go. sou muito novo para morrer. I'm too young to die. Eu não quero porque tem guerra. I don't want to go because of the Mas war. ele foi. But he went anyway. Sabe por quê? Do you know why? Porque a vida inteira, Because during his whole life, Davi sabia David que knew um momento that in a iria moment, definir
his a life história dele. could be determined in one moment. Momentos definem a nossa história. Moments define our story. Eu não sei se você está me entendendo. I don't know if you're understanding me. É tempo de nós entendermos isso. It's time for us to Às understand vezes nós this. ouvimos uma palavra, Sometimes we hear a ou word, alguém nos pede para fazer algo, someone asks us to do e nós something, achamos aquilo muito simples. and we think that it's too simple. Talvez você ache muito simples servir como um diácono na Maybe casa de you Deus. think it's too simple to serve as a deacon Ah, in eu the tenho que house of servir God. água ali para o pastor. Oh, I have to serve Aí water eu to tenho the que colocar o pastor. púlpito. I have to put up the Aí eu tenho que pulpit. fazer isso. I have to do this little thing. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Coisas que podem parecer tão simples Things that can appear to podem be so conectar simple você can connect you com o seu chamado. with your calling. Podem conectar você They can connect com o you seu propósito. with your purpose. Às vezes uma agenda que você deixa de cumprir, Sometimes a schedule you uma do not visita que fulfill, você deixa de fazer, a visit you go without você making, pode estar abortando you can abort o propósito de Deus na sua vida. the purpose of God for your Agora, life. para ter a fé para vencer gigantes, But to have faith to overcome é preciso giants, estar disposto you must be willing a cumprir tarefas pequenas. to fulfill small Eu não tasks. sei quanto a você, I don't know about you, mas nós vivemos num mundo but we live in a onde as world pessoas não querem mais cumprir tarefas pequenas, where people don't want to fulfill small tasks porque elas querem mesmo ser reconhecidas because they want to be acknowledged antes de ir para o campo de batalha. before going to the battlefield. A fé natural, Natural faith ela só vai se tornar will sobrenatural only become quando supernatural você alinha a sua vontade when you align your com a will vontade de Deus. with the will of God. E quando nós estamos alinhados nessa vontade, And when we are aligned in this queridos, will, a nossa fé ela se torna gigante. our faith becomes A nossa gigantic. fé ela se torna algo poderosa. Our faith becomes something E nós vamos powerful. estar dispostos And we will become willing a vencer coisas que jamais nós venceríamos to overcome things that we would never overcome através da nossa fé natural. through our natural faith. Deus ele não errou quando ele te criou. God didn't make a mistake when Deus He created estabeleceu you. propósito para você. God established a purpose for O you. seu começo Your beginning depende de Deus, depends on God, mas o seu final but your end depende de você. depends on E you. você vê aqui que uma guerra estava estabelecida. And you see here that a war was Agora taking sabe o que place. me chama a atenção? But you know what catches my É que os attention? filisteus, It's that the Philistines, eles estavam tão confiantes they were so trusting naquela guerra in that war que eles venceriam, that they would win porque eles tinham um homem chamado Golias. because they had a man called Goliath. E Saul estava amedrontado. And Saul was taken by fear. Você vê aqui no versículo 11 You see here that in verse que 11, quando os israelitas ouviram That as palavras do Golias, when the Israelites heard Goliath's words, eles ficaram com medo. they were in fear. O que eu quero dizer para você What do I want to tell you? é que o meu nível de fé It's that my level of está faith condicionado is conditioned ao que eu estou to ouvindo. what I am hearing. Ao ouvirem as afrontas de Golias, As they heard Goliath's confrontation, os israelitas ficaram apavorados, the Israelites were ficaram com tormented medo. by fear. Ou seja, o meu nível de fé, So my level of o seu faith nível de fé your level está of faith condicionado is ao conditioned que você está to what you ouvindo. are hearing. O que é que você tem ouvido esses dias? What have you been listening to in these days? Talvez o que você ouviu nesses últimos 60 dias Maybe what you have heard in these last 60 de days isolamento, of de isolation, quarentena, of quarantine, ele afetou tanto você. has affected you so much. Tem pessoas que já estão com medo de sair de casa. There are people scared to leave their homes. Tem pessoas que estão com medo de abraçar. People scared of hugging. Se tiver com corona, If you have the corona, não vai me atacar. it's not going to attack me. Eu tenho uma fé sobrenatural. I have a supernatural faith. E eu entendo que nós temos que estar atentos. And I understand that we must be watchful. Eu preciso discernir. I need to discern. Eclesiastes diz que tem tempo para abraçar Ecclesiastes says there's a time to embrace e tem tempo também para deixar de abraçar. and a time to refrain Mas eu from quero dizer para embracing. você que o tempo de abraçar está chegando. But I want to tell you that the time to embrace is O coming. tempo de estar junto está The chegando. time to be together is coming. Nós precisamos romper com medo We must break free from fear que atingiu milhões e milhões de pessoas. that has affected millions
millions and Tem millions muitas of people. pessoas que não estão morrendo por causa do vírus. Many people aren't dying because of the virus. Estão morrendo por causa do medo. They are dying because of the fear. O medo é uma arma poderosa que o inimigo usa Fear is a powerful weapon that the enemy para nos uses paralisar, to paralyze para us, nos amedrontar. to cast fear Você in vê us. que o texto diz You see that the verse que says ao ouvirem as afrontas de Golias, that as they heard Goliath, os israelitas ficaram com medo. the Israelites were afraid. Eles ficaram apavorados. They were O que tormented é que by você fear. está ouvindo? What are you listening to? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Bible says that faith comes from hearing E o ouvir pela palavra de and Deus. hearing the word of God. Romanos 10:17 diz isso. Romans 10:17 says Ou this. seja, que a minha fé, So my faith ela se move is moved pelo que eu ouço. by what I hear. Então, o que eu estou ouvindo So what I am hearing influencia a minha influences fé my faith de forma positiva in a positive ou de way forma negativa. or in a negative way. Quero dizer para você que nós precisamos nos fortalecer What I want to tell you is that we must strengthen ourselves em Deus. in God. Nós precisamos deixar a fé natural, We must let natural faith que muitas vezes nos leva a ter medo, that many times leads us e to have começar a fear viver and to begin e to live experimentar a fé sobrenatural. and experience a E a supernatural fé faith. sobrenatural And é supernatural aquela que faith está alinhada is the one that is aligned com a vontade de Deus. with the will of E a God. vontade de Deus, And the will of God ela só vem only comes quando eu ouço a palavra de Deus. when I hear the word of God. Romanos capítulo 12:2 diz isso. Romans 12:2 says, Não se amoldem do not take ao padrão form, deste mundo, do not be mas conformed to the pattern of this world, transformem-se but pela transform yourselves renovação by the da renewal sua mente, of your mind, para que sejam capazes de so experimentar that you may e experience comprovar and prove a boa, the good, agradável pleasing, e perfeita and perfect vontade de will Deus. of God. Então, quando eu entendo a vontade de Deus, So when I understand the will ou of seja, God, quando a minha mente não está amoldada or when my mind is not conformed ao padrão da to terra, the pattern of the earth, eu vou entender I will qual é a understand vontade de Deus what the will of para a minha God vida. is Então, for quando my eu life. tenho a vontade de Deus, So when I have the will que of é God, boa, the one that que is é agradável good, pleasing, e que é and perfeita, perfect, eu começo a experimentar I'm able to experience o poder the da power fé sobrenatural. of supernatural faith. Diga comigo, Say with me, a fé faith vem comes pelo ouvir. by hearing. Agora diga comigo, o medo Now say with me, fear vem comes pelo que eu ouço. by what I hear. Ou seja, temos um conflito. So we have a conflict. Se a fé vem pelo que eu ouço, If faith comes by what o I hear, medo também vem pelo que eu ouço. and fear also comes by what I Então hear. eu preciso discernir o que eu estou ouvindo. So what I need to do is discern what I am listening E eu to. preciso me comprometer And I need to commit myself com aquilo que vai alimentar a minha fé. with what will feed my E faith, não aquilo que vai alimentar o meu medo. not what will feed my fear. Porque o medo é fé no fracasso. Because fear is failed O medo faith. também é fé. Fear is Só que é also uma faith, fé que vai gerar coisas but a negativas faith that will generate negative things nas nossas vidas. in our lives. Eu conheço pessoas I know people que ao receber um diagnóstico médico, that when they hear a diagnosis from a doctor, um diagnóstico de morte, a diagnosis for death, vai ao médico, they go to the doctor, depois de fazer um exame, and after their o médico exams, diz para ela: the doctor says to them, você tem 30 dias you have 30 days de vida. to live. A forma que a pessoa recebe essa notícia, The manner in which they receive ela these já vai news, sair daquele consultório morta. they will leave that room Ela já dead vai already. encomendar o caixão. They will order their coffin. Ela já vai preparar o culto fúnebre. They will get their funeral service Ou ready. ela vai sair dali mais viva do que entrou. Or they will leave there more alive than they went in. Porque a fé, ela vem pelo que eu ouço, Because faith comes from what I e o hear, medo vem pelo que eu ouço. and fear comes from what I Agora, hear. se eu entendo a vontade de Deus para mim, But if I understand the will of God for eu my vou sair life, dizendo: I will leave there saying, eu tenho um diagnóstico, I have a diagnosis, mas eu não vou morrer em 30 dias. but I will not die in 30 days. E essa pessoa sai dali mais viva do que nunca. That person can leave E there ela more consegue alive than ever. superar essa enfermidade. And they're able to withstand that Assim como infirmity. muitas pessoas que eu e você conhecemos. Just as many people that you and I know. Mas algumas saem dali, But many people o leave medo já there. entrou no coração Fear dela. has already taken its place in their heart. O médico, você tem 30 dias The doctor says you have 30 days de vida.
of life. Ela morre em 15. They die in 15. Ela não consegue nem chegar nos 30. They can't even get to 30 Porque o medo foi maior because fear was greater do que a fé. than faith. Então, nessa manhã, So this eu morning, quero desafiar você I want to challenge you a não olhar para os problemas. not to look at your problems. O problema aqui não era o gigante. The problem here wasn't the giant. O texto diz que no versículo 16 de 1 Samuel 17, In verse 16 of 1 Samuel que durante 17, 40 it dias, says that during o 40 filisteu days, aproximou-se the Philistine de came manhã forward e de tarde every morning and e evening tomou posição. and took his Ou stand. seja, imagina você, So imagine, 40 dias, during 40 de days, manhã e à tarde, in the morning and in você the evening, ouvindo uma afronta. you hear this confrontation. O medo ele vai sendo gerado. Fear will be generated. Agora, por que que Davi chega no campo de batalha Now, why does David come into the battlefield e ele não sente medo? and he doesn't feel the Primeiro, fear? porque Davi já tinha um propósito First, because he already had a e a purpose. fé dele estava sendo gerada dia a dia. And his faith was being generated day after day. Agora, um dos fatores que levou Davi a não se intimidar But one of the factors that led David not to é be que ele não intimidated ouviu aquela afronta nos 40 dias. was that he didn't hear the confrontation for 40 Quando days. você começa a ouvir afrontas, When you hear it, você tem que sair do ambiente. you need to leave that Você tem place. que dar um stop. You need to Você hit the tem que stop button. fazer com que essa afronta pare. You need to make it so that Você this precisa fazer a confrontation will voz do stop. inimigo calar. You need to silence the voice of your Porque senão enemy. esse medo vai te paralisar. Because otherwise fear Porque o que will eu stop estou you. ouvindo pode me paralisar. Because what I am hearing can stop me. Mas veja que o problema aqui não era o gigante. But look, that the problem here was not the giant. Os israelitas estavam acostumados com guerra. The Israelites were accustomed to war. Eles tinham o favor de Deus. They had the favor of E eles God. praticamente não perdiam nenhuma batalha. And they pretty much never lost a Eles tinham uma battle. promessa. They had a Ou promise. seja, não era a primeira vez que Israel enfrentava um gigante. So it wasn't the first time that Israel faced a A terra giant. prometida, The Canaã, era promised cheia de land, gigantes. Canaan, was filled with giants. E Israel, And eles Israel, estavam ali para tomar posse, they were there to take de possession conquistar mais território. of conquering more Eles já territory. estavam em Canaã. They were already Eles inside já of haviam Canaan. vencido gigantes anteriores. They had already defeated previous giants. Mas a maior arma But the greatest de weapon Golias of Goliath não era uma armadura, was not his não era a lança que ele carregava, his protective gear. não era a espada que ele tinha It na wasn't his cintura. spear. It wasn't his sword. A maior arma que Golias estava usando The greatest weapon that Goliath was using não era o seu histórico was not his history de um grande guerreiro, of a great warrior. as mortes The deaths, que ele já tinha feito ali naquela região. deaths that followed him. A maior arma que Golias estava The greatest weapon carregando that Goliath era a carried palavra was the word que saía that came out da boca dele. from his mouth. 40 dias, During 40 days, de manhã e à tarde, in the morning and in the afrontando o evening, exército. he E confronted aquilo the trouxe army. medo. And that brought fear. Queridos, tem uma rede de TV no Brasil que eu não vou falar o nome. There's a TV station in Brazil. I'm not even going to name the Eu não vou name. falar o nome, mas você já sabe. I'm not going to name the name, but you know Eu acho which que one você it tinha que is. eliminar isso da tua vida. I think you need to eliminate it from your life. Você tem que eliminar notícias, queridos, que só traz medo pro teu You coração. need to eliminate news that only brings fear into your heart. Existe uma conspiração no mundo There's a conspiracy in the world para gerar medo. to cast Porque as fear. pessoas, quando estão com medo, Because when people elas are são mais afraid, fáceis de they se are dominarem. easier to control. E às vezes esse medo que tem sido gerado por mais And notícias sometimes the fear that is generated from bad tem news abortado os sonhos de Deus. has aborted God's dreams. E Deus está falando com você nessa And manhã. God is speaking to you Talvez this você morning. estava desanimado. Maybe you were Talvez você discouraged. estava triste. Maybe you were Deixa eu sad. dizer algo para você. Let me say something O to you. seu começo depende de Deus. Your beginning is Mas up o to seu God. final depende de But você. your end is up to Você you. vai sair nessa manhã, You can leave this depois dessa morning, palavra, after this word, decidido a ir para o campo de batalha, decided on going to the levar battlefield, comida para os guerreiros, taking food to the encontrar lá o warriors, seu destino. and find your Você destiny vai sair there. daqui nessa manhã You can leave here this morning disposto willing amanhã ir para aquele trabalho to go to that job que of yours você está tomorrow. até reclamando. The job that you're Você complaining nem about. gosta de ir. You don't like to go. Mas talvez o seu destino está lá, But maybe your destiny naquela is piscina there, que você está limpando, in that pool that you're naquela cleaning, casa que você está in limpando. that house that you are cleaning. Talvez seu destino está exatamente Maybe your destiny nessa is construção exactly in that que você não construction site aguenta mais ir para lá. that you can't stand going to anymore. É.
That's right. Davi encontrou o destino dele no lugar que ele menos esperava. David found his destiny in the place he Mas ele least chegou ali, expected it. a oportunidade estava ali. But he got there and he saw the Eu chamo isso opportunity. de momento. I call this a moment. Era um momento It's a moment in onde time Deus conectou. where God connected. Ó, assim, ó, faz igual os... Do like the Deus spiritual people conectou do. o God propósito que ele tinha para Davi Connected the purpose he com a had vontade for dele. David with his will. Garoto, A boy, homem a simples, simple man que encontrou seu destino who found his destiny no campo de batalhas. in the battlefield. Veja que o problema não era o gigante, See here that the problem mas was as not the giant, palavras que saíam but the words da boca that came out daquele gigante. of the giant's Nessa mouth. manhã eu quero terminar essa palavra. This morning I want to end this word. Eu tinha muita coisa para falar, I had a lot more to say. mas eu vou deixar para a próxima semana a gente continuar. I'm going to leave it for next week so we can pick up where we left off. Eu quero terminar essa palavra nessa manhã, I want to end this word this morning, motivando você motivating you a nessa manhã that this morning orar comigo. you could pray with E me. nós vamos orar juntos. And we're going to pray E together. nós vamos quebrar And we are going to break todo o poder das trevas, from all powers of darkness. todo o poder de Satanás We're going to break away from all the power que of tem Satan trazido medo that has brought ao seu fear coração. into your heart. Eu quero orar com você I want to pray with e you declarar and declare que você tem uma fé sobrenatural, that you have a que supernatural existe faith. uma fé There is a que faith foi gerada that was no generated seu coração in your heart desde a eternidade. from E eternity. esse é o tempo, And this is the time. esse é o momento This is the moment que in Deus está time estabelecendo that God is para establishing muitas for pessoas many people entenderem to que o understand medo não pode paralisar. that fear cannot Essa é a paralyze função do them. inimigo, This is the role nos of the deixar enemy, sem ação, to leave us without nos colocar action, de lado, to place nos us aside, aprisionar. to imprison us. Mas é tempo de nós sairmos das nossas But casas. it's time for us to É leave tempo de our nós homes, irmos para o nosso for trabalho, us to go to our de jobs, voltarmos às nossas atividades to como go back igreja to our activities as e a church, declarar to que declare eu tenho that I uma have fé a faith para vencer gigantes. that overcomes Eu giants. tenho I uma have fé a sobrenatural que supernatural está faith alinhada that is com a aligned vontade de with Deus. the will of Aí God. onde você está, Wherever you eu are. quero ministrar o seu I coração. want to minister to your Eu ministro heart. essa palavra I want to minister para que this você word possa romper, so that you can break free romper na tua vida pessoal. in your personal Espero life. que esta palavra faça você I hope that this word quebrar paradigmas. can make you break paradigms. Talvez você se sente tão pequeno. Maybe you feel so small. Talvez você ache que o que você está fazendo é tão simples. Maybe you think that what you're doing is so simple. Mas Davi, But David, de um simples pastor de ovelha, from a simple se shepherd tornou of o sheep, maior rei da história he de became Israel. the greatest king in the story of E a Israel. única coisa que Davi And fez, the only thing that David did, porque Davi era um homem normal, because he was a normal guy, era jovem comum como eu e você. he was a young person just Agora like you and Davi I. tinha uma coisa But there was something que muitos de nós não temos. that many of us don't have. Ele pecava He sinned como eu e você like pecamos. you and I do. Ele falhava como eu e você He falhamos. failed just like E you and ainda I assim do. ele foi chamado de um homem And even still, he was called segundo a o man coração de Deus. after God's heart. Você pode dizer, mas pastor, You can say, but Davi pastor, era um adúltero. he was an Davi era um adulterer. assassino. He was an assassin. Davi foi um péssimo pai. He was a terrible Como father. que Deus chama ele ainda de um homem segundo o How coração could God call him a man after his own heart? dele? Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Eu e você não somos diferentes de Davi. You and I are no different from David. Somos falhos, We fail, we pecamos, sin, mas Deus tem um propósito para nós. but God has a O purpose for us. propósito de The Deus, purpose of God ele é maior is greater do que as nossas falhas. than our failures. O destino que Deus estabeleceu para mim e para você Destiny that God has established Ele é for you and maior I, it is greater do que os nossos pecados. than our sins. Mas para ter a fé para vencer gigantes, But in order to have faith to é overcome necessário giants, termos algo, it's necessary for us to have something ou fazer algo, or to do something que chama-se quebrantamento. that is called brokenness. O quebrantamento é o caminho para o coração de Deus. Brokenness is the path to God's heart. O problema do homem é que ele é orgulhoso. The problem with mankind is O that we are problema do homem é proud. que ele não sabe se quebrantar, We don't know how to break down se arrepender. and repent. Homem principalmente tem maior dificuldade. Men especially have a Quando great falha, difficulty
when we de fail procurar a pessoa que ele ofendeu e dizer, in going me after perdoe, the purpose they failed se against humilhar, and humble themselves and say, forgive me, quebrantar-se. break themselves down. Nós somos orgulhosos. We are too proud. E por causa do orgulho nós impedimos de viver o propósito. And because of this pride, we Nós are somos kept from living impedidos our de purpose. viver o propósito. We're kept from Mas living nesta this manhã, para que purpose. esta fé seja ativada This morning, in order for this faith no to seu be coração, activated para que in essa your fé heart, sobrenatural seja ativada, so that this nós supernatural faith precisamos can be nos activated, quebrantar. we must break ourselves Precisamos down. nos humilhar. We must humble ourselves. Davi tinha essa grande vantagem. David had this great advantage. Quando ele era confrontado, When he was ele confronted, reconhecia, he would acknowledge eu falhei. that he had Ele failed. rasgava suas He vestes. would rip Ele his se cobria de clothing. cinzas. He would cover Ele se himself in deitava no ashes. chão. He would E ele bow dizia, down on the Pai, ground, and he would say, me Father, perdoa. forgive me. Senhor, me perdoa. Lord, forgive Davi me. dizia, olha, eu prefiro cair He would say, I'd rather nas mãos dos meus inimigos do que fall cair nas tuas mãos. into the hands of my enemies than to fall into your Davi tinha um hands. coração quebrantado. David had a Davi era heart um homem of que estava brokenness. disposto a se humilhar. He was a man willing to humble himself. Olha que ele era o rei de Israel já. And he was already a king Ele já over tinha Israel. passado daquela fase He had already passed that phase dos campos de batalha. of the battlefield. Agora estava sentado no trono. Now he was seated on the Ele era o throne. grande rei He Davi. was the great King E David. quando você chega na posição que Deus disse que você iria chegar, And when you get into the position where God said you would get, é mais difícil você se humilhar. it's harder for you to humble Eu yourself. conheço pessoas que quando querem conquistar algo, I know people that when they want to conquer fazem something, jejum, they fast, oram, they pray, vêm para a igreja todo they dia. come to church every Ah, day, se o Senhor me abençoar. and they say, oh Lord, if you Oh, would meu bless Deus, me, aleluia. my God, if you É, se o Senhor me abençoar, would, if you bless eu me, vou fazer isso. I'm gonna do Eu vou this, fazer aquilo. I'm gonna do Aí that. ora, And they faz pray, jejum. they fast, Aí quando conquista, and when they conquer it, fica arrogante, they become arrogant, fica orgulhoso. they become proud. Agora já tem milhares de seguidores na rede social. Oh, now I have thousands of followers on social Aquela media. música, né, que ele orou tanto para Deus dar, agora é That sucesso. song that he prayed so much for God to give him Aquela is a success. esposa, aquele esposo que era tão difícil, The husband or wife agora that já was casou, so né, já tough conquistou. for you to get, Aí you trata o conquered one. cônjuge de qualquer Now maneira. you treat your spouse Sonhou in any which tanto way. para ter um filho. You dreamed so much for having Aí a agora child. não sabe amar o filho que foi tão difícil para ser Now gerado. you don't even know how to love the child that Queria you tanto wanted so much. alcançar algo. You wanted to achieve Mas something aí so depois much. que alcançou, ficou arrogante. But after you achieved it, you Orgulhoso. became arrogant, Mas proud. Davi But já era David rei em Israel. was already king over E ainda Israel. assim, toda vez que ele era confrontado, And even so, every time he was ele se confronted, quebrantava, he broke down, ele se he humilhava humbled e himself, ele se arrependia. and he repented. Se você quer ter essa fé para vencer want gigantes, To have this faith, fé sobrenatural, to overcome giants, vamos orar. supernatural Com essa faith. oração, eu quero terminar essa Let's mensagem pray. nesta manhã. And with this prayer, I want to end this E eu message sinto a this presença morning. de Deus nesse lugar. I feel the presence Eu of sinto God que o in this favor de place. Deus está entrando na tua I casa. feel that the favor Eu of sinto que God o is Espírito entering Santo your está home. falando com você. I feel that the Holy Você que Spirit está is speaking conectado to you. aí nessa live, If you're connected você que here está ouvindo essa mensagem, on this live video, deixa eu dizer algo para hearing this você. message, let me say Não something deixe to o you. medo Do not te allow paralisar. fear to paralyze Não deixe you. as más notícias Do not allow bad news colocarem você numa posição to inferior. put you into an inferior Nós vamos position. sair daqui nessa manhã We're going fortalecidos to leave here this morning e na strengthened certeza with the certainty de que essa voz do inimigo, that the voice of the essa enemy, voz dos gigantes, the voice of the elas não giants, são maiores they are not do que greater a palavra de Deus, than the word of God, do que a fé que foi gerada no meu coração and the faith that was generated por ouvir inside a of my palavra heart de Deus. for hearing the word of Eu God. quero orar com você. I want to pray with Se you. você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, If you do not have Jesus as your Lord e and você quer Savior yet, alinhar a sua fé natural and you want to align your supernatural faith, com a fé sobrenatural, your faith aonde with você está agora? supernatural Ora faith, comigo. wherever you are, pray Diga with comigo, Senhor Jesus, Say with me, Lord eu Jesus, quero te receber I want to receive como you meu Senhor, as my Lord, como meu Salvador. as my Savior. Entra na minha vida, Come into my life. perdoe os meus pecados, Forgive my sins. escreve o meu nome no livro da vida, Write my name in the book of life. gera em mim Generate in a me fé sobrenatural. supernatural faith. Se você fez essa oração, If you have prayed this eu quero prayer, declarar que você está gerando algo novo na tua vida. I want to
declare that you are generating something new in your Seja life. bem-vindo. Welcome. Se você está nos acompanhando aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, If you're following along through se Facebook or você through nessa manhã YouTube, reconheceu Jesus como seu Senhor, if this morning you have acknowledged Jesus as faça um your comentário Lord, aí. Eu comment recebo Jesus down there, I como have meu received Salvador. Jesus as my Lord E and nós vamos Savior. entrar em contato com você. We're gonna get in touch Nós with queremos orar com you. você, We want to pray with you. te enviar uma We mensagem want to send you a message, pessoal, a personal porque message. essa é a maior decisão que você pode fazer na tua vida. Because this is the greatest decision you Agora eu could quero ever orar make in com your life. você, Now, I want to pray with que you. já tem Jesus como seu Senhor e If you Salvador, already have Jesus as your Lord and mas Savior, que muitas vezes sente que a sua fé, but many times you feel as though ela your não está faith ajudando você a chegar no seu destino. isn't helping you get Eu to quero your orar destiny. nessa manhã I want to pray para que o Espírito Santo so that the Holy gere na tua Spirit vida esta fé can generate this faith, sobrenatural. this supernatural Coloque a tua faith mão in no your heart. coração. Put your hand over your heart. Pai, em nome de Jesus. Father, in Jesus' name, Leandaramasui, que nassorobos. Terecarramanaseianderamassos. Holy Spirit, Espírito Santo, Espírito Santo, Holy Spirit of God, entra agora nesta vida. go into this life, Lord. A minha oração My prayer é que o Senhor nesta manhã haja is that this morning you would move nessas vidas que querem in the lives of ter those essa who fé desire, sobrenatural. those who desire supernatural Eu oro faith. repreendendo I pray now, todo rebuking medo, all fear, toda palavra que gerou paralisação. every word that has cast Eu quero declarar sobre paralysis. essa vida nesta I manhã want to declare over these uma lives fé this morning sobrenatural, a uma supernatural fé faith, para vencer a gigantes. faith to overcome Eu giants. declaro que através de I ações declare simples, that through simple actions, assim como a que Davi fez naquele dia, just as David had on that day, eu declaro que o momento dessa pessoa está chegando. I declare that the moment in time Eu for this declaro que person no is meio do arriving. conflito, I declare that no in the meio da middle guerra, of conflict no and meio war, da in the adversidade, middle of o adversity, propósito dela vai ser reconhecido. their purpose will be Porque o acknowledged. Senhor já deu um propósito para esta Because you, pessoa. God, have already given Ela a já purpose nasceu to com this um purpose. destino. They were born E with a nessa manhã eu destiny. oro para que esse destino, And this morning I pray esse that propósito this seja destiny ativado. and this purpose Eu to oro be na activated. autoridade que há no teu nome I pray in the e authority that is in declaro your name. fé sobrenatural. And I declare supernatural faith. Supernatural faith. Fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Supernatural Receba aí onde faith. você estiver. Receive it wherever Eu you declaro, are. I declare Em nome de in Jesus, the name of que esta Jesus fé that this faith ela vai ser ativada. will be E activated. ela já foi It has ativada. already been Assim activated. como a fé de Davi Just as the faith of foi David ativada was para ele activated vencer gigantes. for him to overcome Assim como Davi giants. venceu Golias. Just as David Eu overcame declaro que os Goliath. gigantes I que declare têm that se the giants levantado who have sobre a tua risen up vida, against your eles life, estão caindo por terra they're nessa manhã. falling to the ground right E a now. partir de hoje eu declaro From this day I um declare tempo novo, a new time, um rompimento, a breakthrough, a breakthrough, um rompimento na tua vida, in your na life, tua história, in your story. em nome de In Jesus. the name of Jesus, Receba essa palavra, receive this word. toma posse dela. Take Eu hold te of it. abençoo I bless you em nome de in the Jesus. name of Jesus. Aleluia.